O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 26 e 27 de abril de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Dia das Mães do Cindy Lojas Porto Alegre, a partir de R$200 em compras, concorra a vouchers da hora. Participe, Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar sobre a proposta de Trump para o fim da guerra na Ucrânia, que significa uma rendição daquele país. Os valiosos recursos minerais que a Ucrânia tem e que Trump cobiça. O futuro da Igreja Católica depois do Papa Francisco. E enquanto o mundo se envolvia nas homenagens ao Papa, Trump aprofundava a crise econômica mundial. Antes de se tornar eleito, Donald Trump disse que tão pouco assumisse a presidência dos Estados Unidos, iria acabar com a guerra na Ucrânia. Pois já estamos em final de abril e até agora nada. E para surpresa do mundo democrático, ele apresentou uma proposta que representa uma rendição da Ucrânia. E ao mesmo tempo, um prêmio a Vladimir Putin, invasor do território ucraniano. Hoje, no mundo militar, dá os detalhes desta proposta de Trump. Trata-se efetivamente de um plano de paz ou apenas um prêmio à agressão russa? O plano é composto por 7 pontos e será discutido entre autoridades norte-americanas e ucranianas em Londres, com um detalhe importante já no início. A proposta parte da premissa de que Vladimir Putin poderá manter quase todo o território que as suas tropas ocuparam desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. A única exigência territorial é que ele devolva 2 pequenos trechos, incluindo uma área na região de Kherson e o acesso da Ucrânia à foz do rio Dnipro. O plano também propõe que os Estados Unidos reconheçam formalmente a soberania russa sobre a Crimeia, anexada ilegalmente na primeira invasão russa em 2014. Uma anexação que, é importante sempre lembrar, violou normas fundamentais do direito internacional, especialmente o princípio da inviolabilidade das fronteiras, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. Segundo alguns analistas, se essa proposta avançar, poderá ser criado um precedente em que um país invade outro, conquista território e tem esse ganho territorial legitimado por uma superpotência. Seria, basicamente, a normalização de uma política internacional potencialmente perigosa, que envolve a aceitação de um fato consumado, por mais ilegal que seja. Mas há ainda mais na proposta americana. Entre os pontos que mais preocupam Kiev está a ausência de uma garantia concreta de segurança por parte de Washington, o que enfraquece muito a posição ucraniana, pois retira o principal escudo dissuasório contra futuras agressões. A proposta também proíbe explicitamente que a Ucrânia entre na OTAN, mas permite que continue com a sua candidatura à União Europeia. Outro ponto diz respeito à segurança futura do país, com o plano cogitando a criação de uma força de dissuasão composta por países europeus. Mas aqui entra um fator crítico. Essa força não terá garantias americanas. E como já afirmou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, sem o envolvimento, ao menos indireto, dos Estados Unidos, qualquer força europeia seria vulnerável. Vamos olhar agora com atenção para o que está sendo oferecido à Rússia em troca dessa paz. Primeiro, os Estados Unidos assumiriam o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia, hoje ocupada pelas forças russas. Essa medida tem implicações sérias, pois, ao colocar uma infraestrutura energética estratégica sob influência estrangeira, poderá minar a soberania energética da Ucrânia e abrir precedentes para a gestão externa de ativos críticos. E depois temos a questão econômica, com o plano incluindo um acordo de exploração de recursos minerais, concedendo acesso a empresas americanas às reservas naturais ucranianas.
Uma iniciativa que, para muitos, pode despertar críticas sobre a possibilidade de transformar a reconstrução da Ucrânia em uma oportunidade de lucro e expoliação econômica por atores externos, que no caso seriam os Estados Unidos. E, finalmente, o 7º ponto, o restabelecimento de relações entre Estados Unidos e Rússia, incluindo o levantamento de sanções e uma retomada de parcerias energéticas. Um gesto que, aos olhos de muitos, soa como um apaziguamento à velha maneira, o famoso reset, que, historicamente, nunca funcionou com o Kremlin e que serviu, ao longo dos anos, apenas para aumentar o apetite expansionista de Putin. Do lado europeu, há preocupação com o impacto político da proposta. Recentemente, o Reino Unido reafirmou o seu apoio ao ingresso da Ucrânia na OTAN, mas, com a aprovação desse plano, essa trajetória seria abortada indefinidamente, o que representa uma vitória diplomática para Putin e uma derrota para a visão de uma Europa livre, integrada e segura. E o que diz Moscou? Putin já sinalizou que estaria satisfeito com a exclusão da Ucrânia da OTAN, mas há dúvidas se ele aceitaria abrir mão de qualquer território atualmente ocupado. A Rússia ainda afirma que não deve haver pressa para firmar esse acordo e prefere um processo bem mais lento, no qual possa continuar impondo alguma pressão. Por outro lado, segundo o Financial Times, Putin estaria disposto a congelar o conflito nas linhas atuais, abrindo mão, temporariamente, da ocupação total das 4 regiões que gostaria de anexar formalmente. Mas há um detalhe jurídico fundamental que pode inviabilizar esse plano, já que, pela Constituição da Ucrânia, a cessão de qualquer território só pode ser feita mediante referendo, e como o país está sob lei marcial, referendos estão suspensos. Ou seja, mesmo que o governo de Zelensky quisesse ceder territórios, legalmente não poderia. As autoridades britânicas, cientes disso, já indicaram que não esperam um acordo concreto em Londres, com o objetivo do encontro sendo mais estratégico, dar aos ucranianos a chance de apresentarem uma proposta alternativa, uma que preserve a sua soberania e a sua dignidade. Trump e o seu secretário de Estado, Marco Rubio, já deixaram claro que os Estados Unidos se afastarão da intermediação da guerra caso essa proposta, vista como final, não seja aceita. Mas essa proposta levanta questões que, para muitos analistas, são importantes. Ao oferecer a Putin praticamente a totalidade dos territórios que invadiu e ocupou, estamos normalizando a força como instrumento de conquista? Ou será esse o preço inevitável para encerrar uma guerra brutal? E quem garante que Putin, animado com as grandes cedências recebidas de Trump, não aproveitará essa pausa para se rearmar e avançar novamente contra a Ucrânia no futuro? Com esse acordo, Putin sairá muito beneficiado e obterá, das mãos de Trump, aquilo que não conseguiu obter no campo de batalha. Portanto, este é o resultado daquilo que Trump propagandeava desde antes de ser eleito, que uma vez na presidência, acabaria logo com a guerra na Ucrânia. Porém, está acabando com uma rendição da Ucrânia e um prêmio ao agressor Vladimir Putin. A seguir, os cobiçados minérios da Ucrânia. Um dos objetivos do presidente Donald Trump com o fim da guerra na Ucrânia é passar a explorar os minérios daquele país. Ele já deixou isso claro em conversa com o presidente Volodymyr Zelensky. Ele disse que quer uma reposição dos 500 bilhões de dólares que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia em ajuda militar durante todo esse período da guerra. Mas a propósito, quais são os minérios tão especiais que a Ucrânia possui? Natália Passarinho, da BBC Brasil em Londres, nos dá os detalhes.
Uma estimativa da própria Ucrânia diz que o país abriga em seu solo 5% dos minérios do mundo. Isso incluiria 19 milhões de toneladas de reservas de grafite usado em baterias de veículos elétricos e em reatores nucleares. O país também tem importantes estoques de titânio e 1/3 das reservas europeias de lítio, um componente-chave das baterias. Além disso, acredita-se que a Ucrânia tenha boas reservas de minérios de terras raras, um grupo de 17 elementos usados para produzir desde armamento até turbinas e bens eletrônicos. São cruciais, por exemplo, para a produção de smartphones, computadores, equipamentos médicos e vários outros produtos. Existem projetos promissores de extração desses materiais no oeste do país, assim como nas regiões de Kiev, Vinícius e Jitomir. Mas uma boa parte dessas reservas está localizada no sul do chamado escudo cristalino ucraniano, principalmente sob o mar de Azov. A questão é que a maioria desse território está hoje ocupada pela Rússia. Num eventual fim da guerra, a situação dessas terras certamente vai entrar em discussão. E porque os Estados Unidos, em particular, têm interesse nesses minérios? A China, com quem os americanos travam uma guerra comercial, recentemente baniu a exportação de diversos minérios e metais para os Estados Unidos. Nas últimas décadas, os chineses se tornaram líderes tanto na mineração quanto no processamento de minerais raros, respondendo por 60% a 70% da produção mundial e quase 90% da capacidade de processamento. Esse acordo de Trump com Zelensky pode ser uma estratégia do presidente americano para reduzir a dependência dos Estados Unidos por minérios da China. Ou seja, a Ucrânia pode se tornar uma fonte alternativa para suprir a demanda americana por esses materiais. Como eu disse antes, esses minérios são necessários para tecnologias altamente sofisticadas, desde carros elétricos até equipamentos militares. São chave, portanto, na corrida dos Estados Unidos pela liderança no campo tecnológico. Isto num cenário em que a China parece estar na dianteira. Um relatório da Agência Geológica dos Estados Unidos dá o tom da importância desses minérios. Diz que eles são cruciais para a economia e para a segurança nacional dos Estados Unidos. E agora, essas riquezas se tornaram cruciais também nas negociações em torno da guerra da Ucrânia. Em setembro de 2024, quando Trump ainda era candidato à presidência, Zelensky apresentou a ele uma oferta preliminar de acesso a minérios ucranianos. A ideia era convencer Trump a não interromper o apoio militar americano para a Ucrânia, ou seja, de não deixar o país enfraquecido enquanto ainda combate a Rússia. As conversas continuaram depois da eleição de Trump, mas os dois lados tiveram grandes divergências. Primeiro, os Estados Unidos exigiram ficar com 50% dos minerais a serem explorados na Ucrânia. Seria uma compensação pelo apoio militar e financeiro que Washington deu para a Ucrânia até agora. Trump disse que esse apoio totalizou 500 bilhões de dólares, mas dados independentes estimam o gasto americano em 120 bilhões de dólares. Zelensky rejeitou a proposta americana dos 50%, afirmando que não poderia, entre aspas, vender o Estado ucraniano. O governo Trump endureceu ainda mais. Segundo Zelensky, Trump passou a exigir o controle total da exploração de minerais raros. Alguns analistas chegaram a dizer que a proposta americana era uma espécie de extorsão. Outros que seriam um tipo de neocolonialismo americano sobre a Ucrânia. De qualquer modo, as negociações continuaram. E agora, um acordo foi alcançado. Os detalhes ainda estão vindo à tona, mas fontes próximas às negociações dizem que ele já não exige mais que os Estados Unidos recebam 500 bilhões de dólares em receitas. Um ponto-chave ainda bastante incerto é que tipo de proteção de longo prazo a Ucrânia vai receber dos Estados Unidos num caso de um cessar-fogo com a Rússia. Lembrando que esse acordo surge de um contexto maior de guinada na política externa americana desde a eleição de Trump. O presidente americano defende acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia, mas não necessariamente em termos considerados benéficos pelo governo ucraniano. Recentemente, integrantes do governo Trump se reuniram com a Rússia para discutir o fim da guerra, sem a presença de representantes da Ucrânia.
Alguns dias antes, o presidente americano tinha conversado diretamente com Vladimir Putin sobre o assunto. E Trump chegou a dizer que a Ucrânia começou a guerra com a Rússia. Zelensky respondeu falando que o presidente americano vive num ambiente de desinformação. Trump reagiu de maneira ainda mais enfática, chamando o presidente ucraniano de ditador, o que aprofundou o racha entre os dois presidentes. Além disso, os Estados Unidos ficaram do lado da Rússia em 2 votações recentes na ONU relacionadas à Ucrânia. Primeiro, votando contra uma resolução que apoiava a integridade territorial da Ucrânia. Segundo, apresentando uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU pedindo o fim do conflito na Ucrânia, mas sem fazer nenhuma crítica à Rússia. É uma mudança radical de política externa americana em comparação com o governo anterior de Joe Biden, que fazia uma forte oposição à Rússia e que tinha se alinhado à Europa para dar forte apoio militar e político à Ucrânia. Para concluir, outro detalhe importante é que existem mais atores internacionais interessados em participar dessas negociações. O governo russo se disse disposto a oferecer aos Estados Unidos a exploração de minérios em áreas ucranianas sob controle russo. A União Europeia, enquanto isso, propôs para a Ucrânia uma parceria para participar da exploração desses minérios. Como todas essas frentes vão se desenrolar é algo que a gente ainda não sabe. Mas um fato importante é que acessar as reservas não é um processo simples nem rápido. E não só por causa das disputas territoriais relacionadas à guerra, também porque a mineração é uma indústria que depende de investimentos de longo prazo e de toda uma infraestrutura ao seu redor, desde portos e estradas até o uso intensivo de água. E depois de 3 anos de guerra, grande parte dessa infraestrutura está bastante danificada, ou mesmo destruída na Ucrânia. Reconstrução não seria problema. Os Estados Unidos têm longa experiência nisso, desde o que fizeram com a Europa, em especial com a Alemanha, ao final da Segunda Guerra Mundial. E os recursos minerais da Ucrânia são aqueles que apresentam soluções para o futuro, especialmente para as questões relacionadas à alta tecnologia, com o que, evidentemente, cresce o interesse pelos mesmos. A seguir, a reação das universidades americanas às medidas de Trump. Primeiro latino-americano a comandar a Igreja Católica, o Papa Francisco morreu nesta segunda-feira em razão de um acidente vascular cerebral e de insuficiência cardíaca. A morte encerra período de 12 anos, marcado pela popularidade do sacerdote e por reformas, mas também pela resistência de setores a seus projetos. A trajetória de Francisco é marcada por posicionamentos diferentes, desde seu início na Argentina até o seu pontificado, conforme nos conta o site Geografia Universal. Quando foi anunciado que Jorge Mário Bergoglio se tornaria o primeiro papa latino-americano da história em 2013, as ruas de Buenos Aires foram tomadas por fiéis entusiasmados, mas nem todos os argentinos aplaudiram. Naquele momento, Bergoglio era visto por muita gente como um sacerdote conservador que tinha sido próximo da ditadura argentina e que havia já se posicionado contra os homossexuais. Porém, durante os mais de 10 anos em que esteve à frente da Igreja Católica, ele acabou com frequência recebendo um outro rótulo, o de progressista. Jorge Mário Bergoglio nasceu em Buenos Aires em 1936, virou padre aos 32 anos, foi arcebispo de Buenos Aires e se tornou papa aos 76 anos. Gerson Leite de Moraes, teólogo e historiador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Num ambiente europeu, papal, Francisco jamais esqueceu que ele é um latino-americano que enxergou os grandes problemas da igreja nesse século XXI e tentou, de todas as formas, acertando em alguns casos, errando em outros, atualizar a agenda da igreja.
tentou de fato inserir a Igreja Católica no século XXI, coisa que o seu predecessor, o Bento XVI, não conseguiu definitivamente fazer. Mas quais são as histórias de antes de Francisco ser Francisco? Antes de chegar ao Vaticano, Bergoglio era um arcebispo que andava de ônibus e circulava entre as diferentes classes sociais na Argentina. Mas também era criticado por omissão e até cumplicidade com a ditadura que comandou o país de 76 a 83. Reportagens publicadas nos anos 90 apontaram Bergoglio como confessor do general Jorge Rafael Videla, que mais tarde seria condenado por crimes contra a humanidade. Quando Francisco assumiu o trono de São Pedro, uma das críticas de ativistas argentinos foi por ele não ter excomungado Videla. Mas outros afirmam que foi uma postura coerente com o discurso de Bergoglio, que pregava o acolhimento de todos os que buscassem a igreja. Ainda na ditadura argentina, Bergoglio foi acusado em livros de história de ter traído 2 padres vistos pelo regime como comunistas por realizarem trabalhos sociais. Eles foram presos em um centro de tortura. Autores escreveram que Bergoglio teria advertido os 2 padres para que eles deixassem de realizar os trabalhos sociais ou renunciassem à Companhia de Jesus. E a interpretação foi de que isso teria sido um recado de que ele era conivente com a repressão. Mas Bergoglio negou essa acusação e disse que fez o que podia para ajudar os perseguidos. Outro tema frequentemente lembrado é o posicionamento de Bergoglio a respeito da homossexualidade. Em 2010, quando ele ainda era arcebispo de Buenos Aires, a Argentina aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em uma carta de repúdio, ele disse o seguinte contra a medida: "Não sejamos ingênuos, não se trata de uma simples luta política, mas da pretensão destrutiva do plano de Deus, de um homem e uma mulher crescerem e se multiplicarem." Na época, Bergoglio criticou abertamente muitas das decisões da então presidente Cristina Kirchner, e o ápice foi a aprovação do casamento gay. Mas Bergoglio vira Francisco e as coisas mudam, até o humor. Em sua autobiografia, Esperança, o próprio Papa Francisco reconhece que antes era visto como um padre que nunca ria. Depois, se tornou um papa que ri o tempo todo. No tema dos homossexuais, a versão papa de Bergoglio deixou como marca falas de acolhimento. Logo no primeiro dos seus anos no Vaticano, na volta da viagem ao Brasil, ele deu uma declaração que destoou da fala de outros papas. Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e a boa vontade, ma chi sono io per giudicarla? Mais recentemente, no documentário Francesco, de 2023, o Papa Francisco diz o seguinte: "Os homossexuais têm direito a estar em família, são filhos de Deus. Não se pode expulsar uma pessoa de sua família ou tornar a vida impossível para ela." Em 2023, uma decisão histórica do Papa passou a autorizar que casais do mesmo sexo fossem oficialmente abençoados em igrejas. E não é que essas mudanças tenham acontecido sem percalços. Em 2024, por exemplo, Francisco usou uma linguagem ofensiva em relação aos gays, o que levou a um pedido de desculpas depois. E sempre que perguntado, o Papa manteve o posicionamento de que o sacramento do matrimônio seria reservado apenas a casais de homem e mulher. Sobre o papel das mulheres, aliás, Francisco também foi visto por muitos como progressista para os padrões da Igreja Católica. Credo che noi non abbiamo fatto ancora una profonda teologia della donna nella Chiesa. Soltanto, ma può far questo, può far quello, ma adesso fa la chierichetta, adesso legge la lettura, ma è la presidenta della Caritas, ma c'è di più, ma bisogna fare una profonda teologia della donna. Questo è quello che penso io, no? Em 2020, o Papa decidiu criar uma comissão para estudar a ideia de que mulheres possam ser diaconisas e assumir funções hoje restritas a homens na igreja, como celebrar batismos e casamentos. Apesar disso, Francisco disse em diversas situações que não vê possibilidades de mulheres no clero. Em 2016, aliás, ele disse acreditar que a proibição de mulheres padres é para sempre. Ainda assim, o Vaticano nunca teve tantas mulheres em cargos importantes. Em fevereiro, por exemplo, a freira italiana Raffaella Petrini foi escolhida como governadora da cidade do Vaticano, a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo. E o entendimento de Francisco sobre os chamados casais em segunda união também foi visto como um avanço. Os divorciados vivendo outras relações não poderiam participar de momentos fundamentais para os católicos, como a comunhão segundo o direito canônico. Francisco mudou isso, dizendo que, com o acompanhamento pastoral de um padre, essas pessoas podem participar plenamente do dia a dia da comunidade católica. Sobre a educação sexual em escolas, o Papa Francisco também já declarou apoio e, em 2024, disse que o prazer sexual é um dom de Deus que deve ser disciplinado com paciência. As mudanças não vieram sem polêmica,
com a descrição de uma guerra subterrânea nos corredores da Santa Sé empreendida por opositores de Francisco. O sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, editor do jornal da Arquidiocese de São Paulo, diz que, quando Bergoglio se torna o Papa Francisco, abre aspas, estava saturado com os excessos da comunidade conservadora argentina, que parecia só ver problemas de sexualidade e ideologia de gênero por todas as partes, além de ter uma postura moralista que pouco acolhia as pessoas. Fecha aspas. Ele diz que isso levou Francisco a fazer um discurso mais voltado à acolhida e à justiça social. E foi justamente esse seu trabalho voltado para a justiça social que fez com que determinados setores o classificassem como um esquerdista. O Papa Canhoto, como muitos o chamavam. Mas será que era isto mesmo? A seguir, as ações e o legado de Francisco à frente da Igreja Católica. Ao longo de mais de 8 décadas, universidades americanas e o governo federal se entrelaçaram em um abraço cada vez mais apertado. Os Estados Unidos queriam construir as bombas mais poderosas e curar as doenças mais graves. Queriam ser os primeiros a explorar os limites do sistema solar. Queriam cultivar colheitas mais eficientes e, por isso, ofereceram milhões e depois bilhões de dólares a pesquisadores de universidades em todo o país. As universidades aceitaram o dinheiro, construíram os melhores laboratórios, atraíram professores e alunos de ponta de todo o mundo. Também se tornaram gradualmente, e a princípio com certa cautela, dependente dos humores dos políticos em Washington. Agora esse acordo mutuamente benéfico começou a se desfazer. O presidente Donald Trump e muitos republicanos dizem que vão usar a ameaça de cortes profundos do financiamento para conter o ativismo progressista nos campi, que eles acreditam ter afastado as universidades de sua missão de educar e formar melhores cidadãos. Com a confiança na educação superior em declínio, Trump também acredita ter a opinião pública a seu lado. Mas à medida que o governo começa a fazer corte, incluindo o anúncio da retirada de 2,2 bilhões de dólares em subsídios da Universidade Harvard na semana que passou, o futuro da parceria que transformou a Universidade de Pesquisa Americana no motor mundial da inovação científica está longe de ser certo. As universidades americanas gastaram 60 bilhões de dólares de dinheiro federal em pesquisa e desenvolvimento apenas no ano fiscal de 2023. Isto é mais de 30 vezes o valor gasto no início dos anos 1950, ajustado pela inflação, quando o sistema de universidades de pesquisa estava apenas começando a se desenvolver como a vasta indústria que é hoje. A gênese do sistema que existe hoje foi a Segunda Guerra Mundial e a Grande Depressão. Crises tão grandes que exigiram o tipo de investimento que só Washington poderia fazer. No início, havia certa resistência ao financiamento de pesquisas acadêmicas em tão grande escala. Os republicanos contrários ao New Deal se opunham, por princípio, à expansão de um governo federal que já consideravam grande e poderoso demais.
Mas a corrida para vencer os nazistas na construção da bomba atômica eliminou boa parte desta relutância. O projeto Manhattan, o maior empreendimento de pesquisa da guerra, com custo de 2 bilhões de dólares, surgiu de trabalhos conduzidos por cientistas de instituições como a Universidade da Califórnia em Berkeley, a Universidade de Columbia e a Universidade de Chicago. Após a guerra, congressistas em Washington estavam ansiosos para replicar a fórmula em outras áreas, como a medicina. Mas nem todos estavam confortáveis com a crescente dependência do dinheiro do governo. Cientistas temiam interferência de agências federais e a possibilidade de verem seus trabalhos comprometidos. Militares, por vezes, olhavam para a academia com desconfiança. Acho que a liberdade acadêmica naqueles dias era vista como talvez ameaçada por novas fontes de financiamento do governo. Talvez de forma premonitória, disse John Tomasi, presidente da Heterodox Academy, uma organização apartidária que promove a troca de pontos de vista de diversos setores na academia. Mas o dinheiro era difícil de resistir. O número de alunos explodiu em muitas instituições. Os corpos docentes dobraram e triplicaram de tamanho. As universidades forneceram o capital humano e intelectual para alimentar algumas das iniciativas mais importantes da Guerra Fria, incluindo o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, centenas de vezes mais poderosa do que a bomba de primeira geração do projeto Manhattan, e a corrida espacial, desencadeada quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo, em 1957. Na década de 1960, o financiamento de pesquisas ainda se concentrava majoritariamente em um pequeno grupo de instituições de elite. Então, em 1965, o presidente Lyndon Johnson assinou um decreto para distribuir melhor os recursos. A convulsão social da era da Guerra do Vietnã, porém, começou a mudar a percepção da academia para muitos americanos. Os protestos estudantis contra o conflito se tornaram extremamente impopulares. A era de domínio republicano que se seguiu foi menos receptiva ao ensino superior. O financiamento de pesquisas estagnou à medida que políticos conservadores questionavam por que os contribuintes estavam subsidiando instituições que viam como focos de radicalismo anti-americano. Mas uma reforma republicana ajudou a impulsionar um boom nas áreas emergentes da biomedicina, ciência da computação e engenharia. Em 1980, o Congresso alterou a lei para transferir os direitos de patente das pesquisas financiadas pelo Executivo das mãos do governo para as universidades. A ideia era aplicar princípios de livre mercado ao setor de pesquisa acadêmica, permitindo que as universidades lucrassem com o licenciamento das inovações criadas em seus laboratórios. Isto levou a uma transformação, dando início ao que os estudiosos chamam de Era da Big Science. Hoje, todo esse dinheiro tornou as universidades um alvo do governo Trump. Muitas das universidades que mais receberam financiamento federal para pesquisa e desenvolvimento estão entre dezenas de instituições sob investigação da gestão federal, devido à acusação de que não estão fazendo o suficiente para prevenir e punir o antissemitismo. Resta dizer que, embora sendo particulares, as universidades americanas ficaram na dependência de recursos federais para atender a pesquisa que interessa ao governo americano. A seguir,
a comoção mundial pela morte do Papa Francisco. Há uma expressão que diz que depois que a pessoa morre, todos passam a falar bem dela. No caso do Papa Francisco, as acusações por parte de setores da direita política eram de que ele era de esquerda. Canhoto ou até comunista eram os adjetivos. Uma vez o Papa falecido, não se ouviu mais nada desse tipo de colocação. Todos passaram a falar bem do pontífice. Na realidade, o Papa Francisco conseguiu mudar o foco da Igreja Católica e voltar-se para a periferia, para as minorias, para os discriminados, mas sem deixar de lado o conservadorismo. Seu mérito foi perceber as mudanças que estão ocorrendo no mundo, no que toca a costumes e ao respeito às diferenças existentes entre as pessoas. E, em especial, ao respeito aos direitos de cada um. Assim é que, um dia antes de morrer, Francisco recebeu no Vaticano o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e cobrou dele o respeito aos imigrantes no território americano. E, em seguida, na sua mensagem pascal, condenou o que chamou o desprezo para com os mais débeis, os marginalizados e os imigrantes. Pensamentos esquerdistas? Não. Posição de quem se preocupa com o ser humano. E essa preocupação está ligada ao caráter da pessoa, não ao seu pensamento político. Afinal, respeitar, por exemplo, os direitos dos gays, como o Papa pregou, deve ser uma preocupação de qualquer pessoa, independentemente de sua posição política. Talvez, por ser um Papa do fim do mundo, como foi dito quando ele foi eleito, Francisco conseguiu fazer com que merecessem a atenção da Igreja Católica os latino-americanos, os africanos e os asiáticos. Aliás, há quem diga que, em função disso, é possível que o próximo Papa seja um africano, ou seja, um negro à frente da Igreja. Assim, depois de um latino-americano, seria a vez de um originário da África. Isso vai depender da influência que Francisco conseguiu exercer dentro do Colégio Cardinalício, que é quem terá a tarefa da sucessão para manter ou não as reformas em andamento. De outra parte, o Papa foi muito conservador no que toca a dois assuntos que há muito vêm sendo discutidos no âmbito da Igreja: a ordenação de mulheres como sacerdotes e o casamento dos padres, ou, mais especificamente, a manutenção ou não do celibato. Sinceramente, num momento em que a mulher expande suas atividades nos mais diversos setores de atividades, não vejo por que não assumir o sacerdócio. Hoje estamos acostumados a ver mulheres auxiliando o padre na cerimônia da missa. Então, estão ali como que clamando por esse direito. E o que vou dizer a seguir, sei que irá chocar muitas pessoas e serei alvo de reações as mais diversas e seguramente muitas delas extremadas. No entanto, preciso dizer que a manutenção do celibato dos padres é uma das coisas mais absurdas que existe. Contraria a natureza humana que Deus nos deu. O sexo e seu decorrente prazer é uma coisa inata da pessoa. Reprimir este prazer significa, em muitos casos, levar essas pessoas a perigosos desvios de conduta. E aí, para eu ser alvo de mais ataques, cito a questão da pedofilia. Quantos casos temos tido mundo afora de padres envolvidos em pedofilia? São aqueles que, não tendo como dar vazão, vão se valer de crianças indefesas para satisfazer seu prazer sexual. E aí vem outra pergunta: qual é a única igreja em que o padre não pode casar?
Resposta óbvia, Igreja Católica. E em decorrência, qual é a única igreja que tem seus sacerdotes acusados de pedofilia? Não preciso responder. É chocante, mas é verdade. Espero que o tema não mereça apenas raivosas contestações, mas reflexões sobre o mesmo. Vale lembrar que o Papa Francisco aprovou um plano de 3 anos para a Igreja Católica que visa discutir e implementar reformas em um novo ciclo sinodal, com o objetivo de construir uma igreja mais sinodal, participativa e missionária. Este plano, que culminará em uma Assembleia Eclesial no Vaticano em outubro de 2028, é uma continuidade do Sínodo sobre a Sinodalidade, que foi realizado em 2024. As reformas a serem discutidas incluem questões como ordenação de mulheres como diaconisas, o acolhimento de fiéis LGBT, a reorganização da formação de padres, o maior envolvimento dos leigos, inclusive na seleção de bispos, e a maior independência das conferências episcopais. O plano prevê um período de 3 anos de consulta com os católicos de todo o mundo, com o objetivo de ouvir suas opiniões e sugestões. Sei que não farei parte dos católicos a serem consultados, mas a minha sugestão está dada. A seguir, a crise econômica mundial provocada pelas taxações de Trump. Os números do Fundo Monetário Internacional mostram que a economia mundial entrou em baixa desde que o presidente americano Donald Trump anunciou a sua guerra tarifária. E este afundamento não está afetando somente os demais países, mas também os Estados Unidos. Segundo os números da Organização Financeira, as previsões para o crescimento mundial apontam para uma baixa de 0,5%, ficando em 2,8%. Agora, o que é pior para os norte-americanos, o dólar alcança o seu valor mais baixo em 3 anos e o índice Dow Jones apresenta queda média de 9%. Segundo Marcelo Estevão, economista-chefe do World Bank Group Equitable Finance e que já atuou no Federal Reserve e no Banco Mundial, os Estados Unidos estão à beira de uma recessão, mas que será branda, mas será uma recessão. E tudo por conta da guerra tarifária que Trump inicialmente implantou para todo mundo, mas que depois decidiu concentrar somente na China. O problema é que ao deflagrar a guerra de forma generalizada, Trump colocou todos os países contra os Estados Unidos. Assim, aliados tradicionais como União Europeia, Japão e Coreia do Sul se voltaram para acordos com Pequim. Sentindo o erro, Trump recuou, deixou somente a China como o inimigo a ser combatido. Só que Trump aumentou a aposta contra esse inimigo, aumentando gradativamente as taxas, a ponto de vermos os Estados Unidos cobrando 145% da China e os chineses dando troco com tarifas de 125%. O resultado é o que foi bradado pelo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. Disse ele: o embargo comercial recíproco cria uma situação insustentável para as duas potências. Assim, não restou outra alternativa do que buscar uma trégua, propondo negociações com Pequim. Os chineses, de sua parte, também estão interessados em negociar, pois as perdas são recíprocas.
Tanto que a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, já anunciou em entrevista coletiva que houve avanço nas negociações sobre um possível acordo comercial entre Estados Unidos e China. Quem está conseguindo frear Trump a ponto de levá-lo a uma mesa de negociação é aquele ente meio abstrato, mas de grande poder, chamado mercado. Bolsas em baixa, economia em queda e os Estados Unidos perdendo sua histórica condição de ser um mercado seguro para os investidores. Assim é que Trump teve que arrefecer até a sua última briga que comprou, que foi com o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. Tudo porque este tem se negado a baixar os juros conforme quer Trump. A briga de Trump com Powell, ameaçando inclusive de demiti-lo sem ter poderes para isso, foi mais um fator a abalar o mercado. Um mercado que espera ir se recuperando na medida em que Trump vai caindo na real e deixando de lado o seu viés protecionista. Enquanto a proposta de negociação com a China ficou clara pelas palavras da secretária de imprensa da Casa Branca, esta informou também que os Estados Unidos estão recebendo propostas de negociações diretas com outros países. Segundo o secretário do Tesouro, o país já recebeu 18 propostas de negociações. Todas as partes querem um acordo comercial, disse ele, que é óbvio, né? E já estariam marcadas reuniões com representantes de 34 países para negociações. Só que Trump ainda não deu um sinal público de que pode eliminar a taxa de 10% que impôs para todos os parceiros comerciais. Assim é que, enquanto a morte do Papa Francisco ocupava praticamente todos os espaços noticiosos da imprensa, a economia do mundo caminhava para um desastre total. Consequência da megalomania de Trump, que achou que poderia determinar para o mundo o que todos deveriam fazer. Embora se saiba que a maior parte dos países cobra dos Estados Unidos taxas maiores do que lhes é cobrada na reciprocidade, mas a fórmula de Trump não se mostrou a maneira adequada de negociar. Felizmente soou o sinal e mentes mais esclarecidas, como a do secretário Bessent, mostraram para Trump que na guerra dele só tem perdedores. Mas estamos ainda apenas no alerta e nas possibilidades de conversações entre Washington e Pequim. Não há ainda a confirmação do diálogo, e este, segundo o próprio secretário Bessent, pode se estender ao longo de 3 anos. Assim é que, para o bem da economia do mundo, urge que esse diálogo comece logo. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Dia das Mães do Cindy Lojas Porto Alegre. A partir de R$200 em compras, concorra a vouchers da hora. Participe! Cindy Lojas Porto Alegre. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. A apresentação
Jurandir Soares.